Congelamento de marcha na doença de Parkinson. Imagine uma pessoa com Parkinson atravessando uma rua e de repente a marcha congela e ela não consegue sair do lugar. O que fazer nessa situação? Esse vai ser o assunto do nosso episódio de hoje. Neuroverso, o seu podcast sobre neurociências e saúde cerebral, com doutora Patrícia de Carvalho Aguiar. O congelamento da marcha é uma queixa frequente na doença de Parkinson, principalmente no Parkinson numa fase mais moderada ou avançada, nem tanto assim no começo. Por que isso acontece? A marcha é um movimento automático, a gente não precisa ficar pensando quando a gente vai caminhar que perna que a gente vai colocar. É um movimento que sai naturalmente e faz parte dos nossos movimentos automáticos. E esses movimentos são regulados pelo nosso sistema extrapiramidal, que por sua vez tem a dopamina como um dos principais neurotransmissores. E no caso de uma doença onde existe a perda progressiva de neurônios que produzem dopamina, como é o caso da doença de Parkinson, essa circuitaria motora fica toda desregulada e coisas que seriam automáticas, movimentos que seriam naturais, deixam de ser. Pacientes com a doença de Parkinson numa fase moderada ou avançada podem ter congelamento da marcha, que a gente também chama de freezing de marcha. E esse fenômeno se dá quando a pessoa está caminhando e de repente as pernas, ela tem a sensação de que as pernas deixam de obedecê-la. Ela não consegue dar continuidade ao caminhar. E também pode acontecer na hora de iniciar a marcha, tem uma hesitação, na hora que tem que passar por um obstáculo ou passar por uma porta, aquele automatismo falha. Essa situação pode trazer alguns riscos, principalmente o risco de queda, porque na tentativa de reiniciar a marcha, a pessoa pode perder o equilíbrio e cair. Em algumas dessas situações podem trazer até um risco maior de acidentes. Por exemplo, se elas se dão fora de casa, uma pessoa tentando atravessar uma rua e congela a marcha. Como que ela sai dessa situação? O que fazer? Existem várias maneiras em que a gente pode minimizar essa alteração. A primeira coisa a ser feita é prestar atenção em que momentos acontecem esses episódios de congelamento de marcha. Esses congelamentos estão acontecendo quando o efeito da medicação, principalmente a levodopa, está terminando. Então, essa é uma situação que tem que ser relatada para o seu médico, porque pode ser uma questão de ajuste do horário da medicação, talvez aproximar mais uma dose da outra para que esse término do efeito da medicação não coincida com esses sintomas de congelamento. Então, isso é uma questão a ser discutida com o seu médico. Por isso que é importante você prestar atenção e registrar em que horários que esses episódios estão acontecendo e correlacioná-los com o horário em que você toma a sua medicação. Mas existem situações em que esse congelamento acontece mesmo com a medicação otimizada, ou seja, não é um congelamento de um período off, em que a pessoa já está sem o efeito da medicação. Nessas situações, o treino de marcha ajuda bastante, aquele treino de marcha realizado nas sessões de fisioterapia, e é uma série de estratégias que a gente pode utilizar para ajudar a pessoa a sair desse congelamento. E aqui eu vou comentar sobre algumas delas. A gente sabe que o nosso sistema motor, ele responde muito a pistas visuais, pistas auditivas, e é isso que a gente pode utilizar no nosso dia a dia e também no treino de fisioterapia. Então, o que a gente orienta? O paciente congelou, ele está tentando ir para frente, não está conseguindo ir para frente, de repente mudar a direção, dar um passo para trás ou um passo para o lado, pode ajudar a pessoa a destravar e conseguir continuar andando para frente. Essa é uma das opções. Então, congelou andando para frente, para e tenta dar um passo para trás ou um passo para o lado. Isso pode restabelecer a programação motora e você voltar a andar normalmente. Outra coisa que a gente sabe que ajuda bastante é o ritmo. Você pode mentalizar um ritmo, uma contagem, por exemplo, como se fosse marchar, de forma bem compassada, contando mentalmente 1, 2, 1, 2, ou mesmo utilizando, memorizando ou trazendo à memória músicas que te ajudem a imprimir um ritmo para sua marcha. Todas essas são pistas rítmicas que podem ajudar a pessoa a readquirir a programação de marcha normal.
Algumas estratégias, inclusive no treino fisioterápico, utilizam cliques auditivos. A pessoa fica com um aparelhinho no ouvido, escutando cliques auditivos que ajudam ela a manter uma marcha mais compassada. Mas nem sempre manter esses aparelhos no dia a dia são coisas práticas, então são coisas que a gente utiliza mais no treino, mas algumas pessoas adaptam isso para o seu dia a dia também. Pistas visuais também podem auxiliar. Quando essa pessoa está acompanhada de outra pessoa, uma das coisas que a gente orienta a esse companheiro se o paciente congelou, tente colocar o seu pé à frente dele e peça para ele pular o seu pé. Então essa pista visual pode ajudar o paciente a destravar a marcha. Alguns pacientes também fazem uso de ponteira laser, aquelas ponteiras que a gente utiliza para dar aula, para fazer apontamentos no quadro, e quando eles congelam, eles retiram a ponteira laser do bolso, direcionam a luz para o chão e tentam pisar naquele feixe de luz. Isso também é uma pista visual que pode ajudar a destravar a marcha. Num treino de fisioterapia, por exemplo, é muito comum que o fisioterapeuta coloque fitas no chão, fazendo faixas, para que o paciente utilize essa pista visual para fazer com que as passadas saiam de maneira fluida. Então, isso é muito comum no treino de marcha, ou usar um outro acessório qualquer que forneça essa pista visual e que ajude o paciente a manter a passada de forma mais regular. Então, não existe uma única estratégia, nem todas as pessoas se adaptam a todas as estratégias, cada um vai ter que descobrir qual que é a estratégia que melhor funciona no seu caso, e é sempre interessante discutir isso com seu médico e com seu fisioterapeuta. O mais importante é manter a calma durante essa situação, para evitar que na pressa de sair do lugar a pessoa se desequilibre e caia ao chão se machucando. E é muito importante que as pessoas do seu convívio, seja em casa, seja no trabalho, fiquem atentas a esse congelamento de marcha e também saibam o que fazer. Então não adianta ficar tentando forçar a pessoa a sair do lugar de qualquer maneira, e sim, a melhor forma de contornar esse problema é utilizar essas estratégias, seja uma pista visual, uma pista auditiva ou uma outra estratégia. Então a gente vai terminando aqui esse episódio. Eu espero que essa informação tenha sido útil para você. Se você conhece pessoas que estão passando por essa situação, compartilhe esse podcast e sempre lembrando que você não deve se automedicar, que qualquer dificuldade que você tenha no seu dia a dia, discuta com seu médico, discuta com seu fisioterapeuta, para que você possa ter a melhor solução para o seu problema. Mais uma vez agradeço pela sua audiência e não deixe de acompanhar os nossos outros episódios.